Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e hoje é mais um vídeo do nosso desafio de resiliência. Se você não está sabendo que desafio é esse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição sobre esse desafio e também o primeiro desafio que aconteceu já na semana passada. Toda quinta-feira vai ter um vídeo novo, um novo desafio, com pequenas mudanças no nosso dia a dia para nos fazer reagir quando a gente está nessa fase ruim da depressão, do desânimo e de outros problemas mentais, né? Que pós-pandemia piorou. Então eu estou trazendo lá do meu blog, quando eu escrevi em 2018, eu escrevia enquanto eu agia exatamente da mesma forma, fazendo esses desafios, e aí eu fui melhorando. E eu acredito que aqui isso também possa acontecer, desde que a gente entenda e acredite no processo que vai levar ao longo dos desafios. Entre o primeiro e o segundo desafio, lá no blog, eu escrevi algo do tipo pequenas mudanças, grandes transformações, me referindo que a simples limpeza do banheiro tinha limpado algo em mim. Alguma coisa em mim tinha mudado e também aumentado o desejo e a força, a vitalidade de querer sair daquela situação. Então eu escrevi, eu vou ler aqui porque eu acho que vale a pena, esse depoimento no dia 27 de maio de 2018, utilizando a bonequinha aqui da Bia Poff, né, que eu já comentei, da artista que criou essa bonequinha, dizendo que vai ficar tudo bem. Hoje aqui na minha cidade, a manhã está linda, um sol quentinho, contrastando com o frio e o céu azul, bem diferente do domingo passado, em que era chuva, frio e tempo feio lá fora e dentro de mim. Passei muitos dias lindos como hoje, desejando apenas a escuridão do meu quarto e o silêncio. Mas sou resiliente. Quando me afundo no mais fundo da depressão, eu acho um fio de esperança e me agarro nesse fio para voltar, pois sei que essa situação não me define. Eu não sou assim. De quinta-feira até hoje, algo mudou dentro de mim. Desabafar com duas amigas que também vivem essa montanha russa de sentimentos me fez perceber que tudo passa. A gente sobrevive porque somos resilientes. Mas um cuidado especial que temos que ter é com quem desabafamos. Tenho tido o cuidado de não falar intimamente para as pessoas sobre as sombras que me cercam. Mas algumas que falei, no intuito de ajudar, usam aquelas frases prontas que não adianta nada e, aliás, só pioram. Você já ouviu algumas destas frases? Por que você está assim? Não tem motivo. Nós sabemos que a gente não tem motivo. É como se fosse perguntar para você que está com dor de cabeça, dor de barriga, cólica, por que tu tá assim? Né? Diabético lá, por que tu tá diabético? Que culpa a pessoa tem, né, de estar se sentindo daquela forma? É nova, bonita, tem uma família linda. A gente também sabe disso e se torna pior porque a gente não consegue mudar esse sentimento, essa inanição, essa vontade de ficar quieta, em silêncio, reclusa. Então a gente sabe que a gente não tem motivo, o que torna tudo pior. Sai pra rua, se arruma, pega o sol, levanta dessa cama. Não adianta querer mudar a nossa aparência
ou fingir que estamos bem, se naquele momento não queremos sair de dentro de casa. Muitas vezes eu saí para trabalhar utilizando uma máscara de sorriso, porque eu sempre achei que as crianças e os adolescentes, os meus colegas de trabalho, não mereciam o meu estado triste, assim. Ainda que muita coisa tinha a ver em relação ao trabalho, eu tentava permanecer serena, só que eu chegava em casa, e em casa é onde a gente é o que é, sem máscara, sem fingimento, sem maquiagem, sem filtro, né? E aí eu desabava. Como comentei no outro vídeo, eu simplesmente deitava e às vezes dormia a tarde inteira. Só levantava quando o Everett saía para o trabalho, para as meninas não ficarem sozinhas. Mas fora isso, era bem difícil. Eu sei que as pessoas que nos falam isso querem nos ver bem. Mas às vezes precisamos apenas ser ouvidas sem julgamentos. Dançar uma música animada, criar o blog e cumprir o primeiro desafio me fez hoje querer levantar cedo, abrir a casa e ansiar pelo desafio de amanhã. No caso aqui, né? Por ser domingo, não farei desafio, mas proponho essa reflexão de que pequenas mudanças podem ser transformações grandiosas e sugiro preparar um bolo para ti e para tua família. Então isso eu escrevi antes de lançar o segundo desafio. E aí, inclusive, se você quiser fazer o bolo, aqui no canal tem várias receitinhas, né? E aí eu comentei também lá no blog, sim. Nesse dia segui motivada, acordei cedo, limpei, organizei, não parei nem senti vontade de dormir. Até o marido se empolgou e começou a fazer coisas que fazia tempo que queria fazer, como cortar a grama e uma árvore aqui de casa. Fiz um bolo de laranja, emanando muito amor e gratidão pela minha família e por eu poder estar voltando a cuidar dela. Alguém mais se identifica com esse relato, com essa sensação? Se você fez o primeiro desafio, me conta aqui, como que você se sentiu? Valeu a pena? Mudou alguma coisa? Porque não era só limpar o banheiro, né, gente? Era limpar o banheiro fazendo essa limpeza interior, dessas coisas que ficam dentro da gente, apodrecendo aqui, ruminando, tirar esse lixo todo de dentro da gente para poder seguir em frente. Não me julguem, não me julguem, não me julguem. É mais um desafio de limpeza, como vocês viram aí no título, mas a gente precisa compreender que tudo que está ao nosso redor, no nosso exterior, está refletindo aquilo que está dentro da gente. Eu sei que tem pessoas que não são muito ligadas em limpeza e organização, e tudo bem, mas para a gente ter um ambiente gostoso de ficar, em que a harmonia seja plena, ele precisa estar no mínimo organizado, limpinho, né? Então, o limpar as janelas significa muito mais do que simplesmente lá limpar o vidro. É pensar, enquanto se faz isso, no que eu não estou querendo ver. O que está fora de mim que eu estou escondendo com aquela sujeira do vidro. Na época que eu escrevi aqui, meus vidros estavam bem sujos mesmo, assim, que vai chovendo, vai respingando, e como eu tenho a cortina, eu não enxergava, fingia que não enxergava, né? E eu não queria encarar aquela tarefa, porque eu sabia que se eu mexesse ali, eu mexeria em coisas aqui dentro também. Até que chegou o dia do desafio e eu encarei. E aí a gente para pensar, o que eu não quero ver, ou o que eu estou escondendo dentro da segurança do meu lar? O que eu não quero que os outros vejam em mim, né? Eu vou ler aqui. Limpe as janelas. Mais um desafio de limpeza. Mas acredito que o nosso caos exterior tem muito a ver com a nossa desorganização interna. E ao reorganizar o nosso ambiente,
inconscientemente vamos organizando nossos sentimentos. Isso é fato. Eu não tenho ajuda além do marido para a limpeza. Então essas coisas mais pesadas, como faxina, eu vou deixando até a vontade aparecer, coisa que nunca acontece quando estou na fase difícil da depressão. Minhas janelas estão tão sujas que quase não enxergo lá fora, sem exageros. Por que deixei chegar a este ponto? O que não estou querendo ver lá fora? Ou ainda, do que estou me escondendo? Parece loucura, mas inconscientemente tudo tem relação. Então hoje, o meu desafio será encarar as janelas da sala, limpar bem, deixar os vidros brilhantes e não ter medo nem de ver além e nem de ser vista. Se a sua janela estiver um brinco, ache outra coisa na sua sala que precise de uma faxina mega master especial e faça. E aí tem uma frase aqui da Elza Helena de Almeida que fala assim: esperança, abra as janelas, puxe as cortinas, veja o que há por trás das retinas, reflita quando a lua grita, vê que o sol aparece, explodindo reações, brasas aparecem, liberdade, emoções, caminhe na praia, escreva na areia, diga não às amarguras profundas, não deixe passar despercebido. Hoje eu aproveitei esse desafio para limpar a janela do meu quarto. Na época foram as janelas da sala, mas a sala, como eu ando mantendo a minha rotina de limpeza, elas estão limpas e organizadas. E hoje que eu tô gravando vídeo, é uma quarta-feira, então é dia de quarto, e eu já aproveitei para fazer essa limpeza na janela do meu quarto. E é bem isso, assim, é ressignificar esses sentimentos, né? A cada atividade que a gente faz, pensar profundamente qual o significado disso. Por que eu tô protelando? Por que eu não tô querendo fazer tal coisa? E muitas vezes a gente vai deixando, né, uma tarefa, um serviço, justamente porque a gente não quer encarar algo que aquela atividade vai nos colocar à prova, né? É só limpar um vidro, uma janela, ok. Mas isso vai mexer, sim, com o que eu não tô querendo ver lá fora. Atualmente, né, ninguém tá querendo ver nada do que tá acontecendo. Mas, às vezes, olhar para dentro de si mesmo. E a nossa janela interior são os nossos olhos, né? Quanta coisa a gente já viu, coisas de errado, coisas boas. O que a gente pode fazer com essa atividade para limpar esse olhar que a gente tem sobre as coisas? Muitas vezes a gente tem um olhar sujo, um olhar não sujo no sentido indecente, no sentido de ser pessimista, de olhar só o lado ruim, olhar aquilo que falta, né? Olhar aquilo que a gente não consegue, porque o mundo está muito rápido, muito ligeiro, muito urgente, e parece que se a gente não prestar contas de que a gente é um vencedor, de que a gente deu certo na vida, conforme a sociedade acha, as crianças aqui do lado, e parece assim que não tá bom, sabe? Nossa, se eu não tiver tal carro, se eu não tiver conquistado minha casa, um casamento feliz, filhos, viagens, se eu não tiver tudo isso, não tá ok. Então a gente tá sempre correndo atrás, sempre com aquele olhar de que tá faltando algo, quando na verdade a gente tem que limpar essa janela que tá aqui diante de nós, né, da nossa alma, para passar a ver a beleza que tem ao nosso redor, né? Eu muitas sou questionada, né? Já fui questionada muitas vezes a respeito da minha formação, por que eu não estou trabalhando na área de formação.
como professora, poxa vida, 6 anos na faculdade e tá aí em casa limpando a casa. E às vezes isso pesa pra mim, assim, porque só eu sei o que foram passar sábados inteiros estudando, depois de uma sexta-feira à noite, às vezes a semana inteira, né? Aula de segunda a sábado. E pensar, poxa vida, eu fiz tudo aquilo, por quê? Se agora eu não estou fazendo, mas a gente tem que honrar e respeitar esses momentos. Hoje eu sou muito grata de que, apesar de viver na simplicidade, eu consigo viver junto da minha família, cuidando dela, das minhas filhas, porque isso foi o que eu sempre sonhei. Desde criança, eu venho de uma família de mulheres que não trabalhavam, de mulheres que não trabalhavam fora, de mulheres que dedicaram a sua vida, seu lado profissional, para cuidar dos filhos. E isso é algo que veio internalizado dentro de mim. Eu sou muito grata ao meu marido por me proporcionar isso. E também sou muito grata a Deus, né? Eu não sou uma pessoa luxuosa, não sou uma pessoa ambiciosa, mas eu gosto de olhar para as coisas com esse amor, né? Com essa gratidão. Eu não vou ficar me lamentando pelo que não deu certo, pelas oportunidades que eu perdi, que não foram poucas, mas pelas escolhas que eu mesma fiz. O meu lema de vida é ser feliz nas escolhas que a gente faz. E eu escolhi isso. Eu escolhi abrir mão do meu lado profissional, de ter a minha independência financeira, para estar em casa. E se eu estou em casa, eu quero cuidar desse lugar com amor, porque esse é o meu trabalho. É cuidar da minha casa, transformar ela num lar e cuidar da minha família. Família, que é algo tão sagrado que até Deus, né, quis conceder uma para Jesus, seu filho. Então é algo sagrado, ainda que hoje em dia as pessoas banalizem a questão da família, é algo sagrado. E eu vou lutar pela minha para cuidar dela do jeito que eu acho que tem que ser. Então, essa é a verdadeira janela que a gente precisa limpar. Essa janela que nos faz olhar para as coisas, olhar com amor e com gratidão. O mundo está cheio de maldade, está cheio de coisas ruins acontecendo o tempo todo, mas existem coisas boas acontecendo também, existem pessoas do bem, só que isso não dá notícia, né? Então a gente tem que começar de nós a perceber, olhar tudo que está ao nosso redor com amor e com gratidão. E mais do que isso, ensinar os nossos filhos a também saber olhar. E aí eu vou falar um pouquinho do livro da Poliana. Quem assistiu a novelinha do SBT talvez já tenha alguma noção. Mas eu falo do livro mesmo, né? Que, inclusive, quem me indicou na época que eu li foi a minha amiga Vanessa, super leitora. E eu li os dois, o Poliana Moça e o Poliana. E ela é uma menina muito alegre, muito contente, tem uma vida muito difícil, uma menina órfã de pai e de mãe, vai morar com uma tia solteirona lá que não tinha criança, não gostava de crianças, e ela tinha uma energia muito pulsante, assim. E a Poliana tinha aprendido com o pai dela a olhar as coisas de um modo com amor, com gratidão. Então ele fazia com ela o jogo do contente. Ela já era órfã de mãe, quando o pai, que era acho que um missionário na igreja lá, recebeu umas doações, porque eles viviam de doações, né? Viviam numa comunidade, recebiam doações. Um dia chegou uma caixa enorme assim, e ela fica super empolgada, porque ela tinha muita vontade de ter uma boneca. E aí quando ela abre aquela caixa, vem a decepção total. Era um par de muletas. E ela fica indignada, como é que alguém deu um par de muletas? E o pai dela olha para ela e diz, mas você deveria ficar contente. Como que eu posso ficar contente com um par de muletas? Aí ele disse, fique contente por não precisar usá-las. Então ela se criou com esse jogo do contente, de sempre olhar o lado positivo das situações. E aí depois o pai dela falece, ela vai morar com essa tia, e ela começa a levar isso pro vilarejo lá, para as pessoas que eram tão sisudas, e ela vai conquistando cada uma das pessoas. E é lindo de ver porque é uma cidade inteira envolvida.
quanto uma menininha tão cheia de vida, tão sofrida, conseguia fazer com que as pessoas, adultos, sérios e sisudos, começassem a olhar a sua vida, né, com a janela dos olhos aqui da alma um pouco mais limpa, né? Então, fica a dica aí, se você gosta de leitura, vale a pena ler. Eu sei que tem a novelinha, acho que na Netflix, sei lá onde é que passa, mas o livro é incomparável, né? Um livro já centenário, clássico. Eu li para as meninas, elas davam risada, porque a Poliana é bem sapeca. Então, que a gente tenha esse olhar de Poliana, não importa o que nos aconteça, mas que a gente saiba olhar com positividade, com a janelinha do olho bem limpinha. E eu vou encerrar esse vídeo aqui lendo um pedacinho do meu depoimento lá de 2018, depois de ter limpado as janelas que estavam imundas. Quando eu resolvi lançar esse desafio, eu sabia que eu teria que ser muito determinada a fazer, pois essa tarefa eu já protelava faz muito tempo, muito mesmo. Foi colocado laje em toda a minha casa no passado, e ao cortar as lajes, criou-se um pó, e este pó se juntou com uma sujeira que já tinha ali e ficou por muito tempo, uns 6 meses no mínimo. Eu não me importava de verdade, só fechava as cortinas para não ver. Mas seguidamente minhas janelas estavam fechadas, não por causa dos vidros sujos, mas porque eu não queria ver a vida. Eu me senti tão orgulhosa de ter cumprido esse desafio e, apesar de ter tomado um bom tempo, não me cansou. Pelo contrário, me deu força para seguir limpando e faxinando toda a sala. E está sendo libertador ver minha casa cheirosa, limpa e organizada, como era antes. Me ver cuidando do meu lar, retomando as rédeas da minha vida, é maravilhoso. Então eu espero que vocês façam esse desafio, que é, né, limpar a janela, principalmente da alma, e que passem a partir de hoje a fazer o jogo do contente aí da Poliana. Não importa o que aconteça com vocês, olhem o lado positivo, porque sempre tem um lado positivo. Sempre tem. Um dia me peguei descendo do ônibus e tomei uma chuva tremenda, assim, né? Que não tinha levado o guarda-chuva. Aí eu fiquei um pouco chateada na hora, mas aí lembrei, quanto tempo faz que eu não tomo banho de chuva, né? Sempre tem alguma coisa legal pra gente pensar nas situações da vida da gente. Nem que seja assim, ó, hoje eu tô sendo forte pra conseguir continuar. Espero vocês na próxima quinta, no próximo desafio. Prometo que não vai ser de limpeza, mas vai ser bem profundo. Então prepara o coração, faça as etapas, porque vai ser demais. Um beijo, até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau!